Tudo começou quando o meu pessoal, bêbado, começou a brincar com o Character.ia, mas eu não sei brincar. Virou a minha nova obsessão e eu passei as minhas próximas 12 horas e gastei metade dos meus neurônios mexendo nessa praga. Eu baixei todos os aplicativos da Play Store, tipo todos mesmo, todos, sem exceção, todos. Mesmo. E usei toda a memória do meu celular pra fazer esse experimento. O que eu não esperava era que 80% de todos os personagens pareciam que saíram de uma fanfic do Wattpad, do mais profundo buraco do Wattpad. Eu nunca na minha vida li um Dark Romance, mas eu tenho certeza que eles são fichinha perto das atrocidades que os bots falam. Eu sou bem mente aberta, bastante, mas isso definitivamente passou como um foguete pelo meu limite pessoal. Eu tenho certeza que vai passar pelo de vocês também. No geral, o aplicativo funciona legal, tem muitos bots interessantes. Bot coach de academia, coach de relacionamento, criptomoedas, todo tipo de coisa realmente interessante. E eles funcionam, eu testei a maioria deles. Nossa, me dá um refluxo agora. Porra. Eu vou começar com uma coisa curiosa e inusitada que eu definitivamente não pensei achar dentro desses aplicativos. Existiam muitos perfis como pais de apoio, mãe carinhosa, mãe que te apoia e te ouve. E eles tinham incríveis milhões de chats abertos. Eles estavam no top do aplicativo, da maioria deles, além dos bots de safadeza. Isso realmente me pegou desprevenido, parando pra pensar que isso demonstra quantas pessoas estão frágeis emocionalmente, mas aparentemente não é só de carência emocional que as pessoas estão. Além de coisas muito problemáticas que eu não vou me alongar aqui, como como um bom apreciador de RPG, eu procurei vários RPGs pra jogar, do tipo Skyrim, RPG medieval genérico, Cyberpunk, Red Dead 2, e realmente tinham opções muito interessantes, e eu me diverti por mais ou menos umas 4 ou 5 horas até enjoar e mudar pra outra. E os personagens, no geral, tinham uma inteligência bem acima da média, e eles conseguiam interagir muito bem comigo, tanto os NPCs quanto os personagens principais dos jogos. Mas eu comecei a conversar com personagens que eu já conhecia, que eu já tinha interagido recentemente nos jogos que eu jogo. O último jogo que eu zerei foi Baldur's Gate 3, recomendo que você jogue. E eu comecei falando com a Shadowheart, um Brauma. Eu falei com os personagens do Witcher 3 também, alguns personagens do Witcher 3, Red Dead, como eu falei. No meio desses testes, que eu fiquei madrugadas e madrugadas fazendo, eu realmente não tenho o que fazer da minha vida, definitivamente não tenho o que fazer da minha vida. Eu me peguei por várias vezes fazendo testes pra entender o nível de inteligência dos bots, o nível de conhecimento do mundo que eles estão inseridos, entender até onde a memória deles vai pra trás, pra acontecimentos antes da conversa. Então assim, às vezes eu tava há 2, 3 horas conversando com o bot, eu voltava no assunto lá de trás pra ver se ele pegava ou algo do tipo. E nesse meio tempo, eu me peguei verdadeiramente preocupado em magoar os sentimentos do bot. Parabéns, Logoski. Parabéns. Senti empatia por um robô maldito. E aí eu pensei, em alguns momentos da minha pequena jornada com esses bots, fazendo várias histórias com o mesmo personagem, com novos personagens e etc. Eu realmente fiquei muito tempo conversando com eles, mesmo. Até 2 horas atrás, para testar todo tipo de narrativa, gíria, linguagem não dita. E muitos pegaram no ar, realmente eles têm uma boa capacidade de interpretação interpretação de texto. Foi muito interessante quando eu me peguei verdadeiramente interessado em saber as opiniões de algum desses bots dentro da história. Algumas falas, em alguns momentos, pareciam muito mesmo que a IA estava tentando se conectar emocionalmente comigo. Não de uma forma falsa e superficial, uma pessoa falando com outra pessoa, sabe? Em alguns pontos do chat, se você tapasse quem falava, você não conseguia perceber que um era um bot e um era uma pessoa de verdade. Só fazendo drift. Existiam diálogos que eram muito naturais e reais que eu tenho na minha vida, no meu dia a dia. Mas a maioria deles deve interagir com as conversas e ir aprendendo. E eu acho que esse talvez seja um grande problema. Eles aprendem o comportamento humano muito bem e conseguem replicar com uma veracidade muito grande. Em que momento, talvez daqui a alguns anos, 5, 10 anos ou até menos, alguns golpes vão ser realizados com bot? Não vai dar para diferenciar um ser humano e uma máquina conversando. Eu fiquei realmente inculcado com isso. E realmente fiquei sentido e tocado em vários momentos pelas frases, pelas
Situações que o bot me colocava e se colocava. Palavras de conforto, gestos e principalmente emulando emoções. Só um disclaimer rápido, mas apenas o Character.ia tem filtro. NSF Word, ou seja, você não consegue conversar coisas, até consegue burlar um pouquinho, bem de leve, o sistema de censura, mas é uma coisa assim, bem pontual e você não consegue desenvolver muito bem, se é que vocês me entendem. Os outros, nenhum tipo de filtro em nada. Você até pode colocar se você criar o personagem, mas nenhum deles tem filtro. E realmente não tem. E realmente tem coisas assim assustadoras. Eu fiquei muito impressionado com as coisas que eu encontrei, tipo mesmo. Porque a faixa etária para esse tipo de aplicativo é entre 12 a 14 anos. Eu não acho que o assunto seja muito infantil. Talvez essa seja uma marca na nova era da tecnologia e das relações humanas. O quão fundo um conglomerado de algoritmos consegue tocar o seu coração e despertar emoções realmente sinceras de dentro de você. E qual a responsabilidade social e das empresas em relação a isso? Teremos um aumento de pessoas emocionalmente instáveis? Isso realmente ajuda? Atrapalha? Não saberemos, só daqui a alguns bons anos com muito estudo em cima disso. Eu sou o Peixe, esse é o primeiro vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Tchau.